Vamos orar juntos ao nosso Pai. Muito obrigado, Pai, por esse domingo, por cantarmos essas canções belas ao Senhor e por podermos estudar a Sua palavra, Pai. Muito obrigado porque servimos a Ti, temos o privilégio de aprender aos Teus pés, Pai. Te amamos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos a Tiago 5, irmãos. Vamos estudar hoje. Estamos numa série de relacionamento. Estamos falando sobre os versículos do Novo Testamento que trazem mandamentos uns aos outros. A Bíblia, o Novo Testamento e Jesus inaugurou um novo padrão de amizade, um novo padrão de relacionamento. Um padrão segundo o qual nós nos amaríamos como Ele nos amou. Ele veio aqui, Ele nos deu o exemplo, Ele nos amou dessa forma. E aí, Ele nos ordenou que seguíssemos seu exemplo e vivêssemos dessa forma, nos relacionando intimamente, primeiro com Deus, mas em segundo lugar, uns com os outros. Essa semana, eu fui assistir aquele filme A Culpa é das Estrelas. Eu adoro filme adolescente. E lá tinha muito adolescente assistindo. Em geral, os adolescentes, bem, eles são uma espécie à parte, não? São todos muito parecidos uns com os outros. Na verdade, adolescentes, embora eles achem que não, eles acham que eles são bem diferentes uns dos outros, mas na verdade a semelhança está no desejo de ser diferente, no desejo de fazer, de vestir uma roupa diferente do outro e de fazer algo que destoa dos demais. Mas na verdade, a gente pode lembrar dos nossos anos de adolescência, não? É uma fase com muitas mudanças e muitas revelações. A gente está lutando para ser aceito, a gente está lutando para se encaixar, para identificar a nossa identidade, quem somos nós e quem é o grupo, quem são as pessoas com quem eu quero andar. E a verdade é que a gente deixa de ser adolescente e a gente aprende a mascarar tudo isso melhor. Mas no íntimo, todos nós continuamos querendo ser aceitos, querendo achar pessoas que nos conhecem profundamente e com quem a gente vai ter intimidade, sem ter que fingir que nós somos pessoas diferentes de quem nós somos de verdade. E aqui em Tiago 5, eu creio que há um princípio que é essencial para a gente ter esse tipo de relacionamento. Relacionamentos onde nós realmente nos encaixamos. Relacionamentos onde o medo não é o fator preponderante. Onde nós podemos ser quem nós somos e ainda assim gozar de relacionamentos profundos e íntimos. E esse versículo está aqui em Tiago 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros. Sabe, por que confessar pecados uns aos outros é certo? Seria a primeira pergunta que nós nos faríamos, não? Bem, diante de toda a humildade que Jesus veio inaugurar, e Jesus veio ordenar que vivêssemos e que demonstrássemos em nossa vida, confessar nossos pecados seria certo só porque para confessar pecado é necessário muita humildade. Para você falar de suas falhas, exige muita coragem, exige muita disposição de enxergar primeiro você mesmo e depois de colocar à luz de outras pessoas as coisas mais profundas que há em nosso coração. Se nós não permitirmos que outras pessoas nos conheçam num nível mais profundo, a gente não vai conseguir praticar muito mandamento de Jesus. A gente não vai conseguir encorajar um ao outro de verdade. Porque para encorajarmos uns aos outros, nós precisamos conhecer profundamente uns aos outros. Nós não vamos conseguir aceitar uns aos outros. Porque para nós aceitarmos uns aos outros, a gente precisa descobrir o lado mais negro do nosso coração. A gente não vai conseguir realmente viver em comunhão, que é o espírito de uma vida em comum, que engloba todo o nosso ser, que engloba o pacote inteiro, as coisas boas que há em nós, mas as coisas ruins que há em nós também. Mas sabe, o contexto dessa passagem daqui, ela ilustra muito sobre por que confessar pecados uns aos outros é bom e é certo. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Tiago 5, versículo 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja
para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Sabe, Tiago escreveu essa carta a irmãos que estavam passando por dificuldade por causa da fé deles. E um dos temas principais da carta de Tiago é que em momentos de oração, que em momentos de dificuldade, nós devemos orar e não reclamar. Nós devemos buscar a Deus e não ficar lamentando que a vida é difícil. Nesses 6 versículos aqui que a gente leu, por exemplo, Tiago nos chama a orar 7 vezes. Você pode contar. Orem, orem a Deus, ore. No versículo 13, há algum de nós que está sofrendo? Ele deve orar. No versículo 14, há alguém doente? Ele deve chamar os líderes da igreja para que orem por ele. No versículo 15, a oração feita com fé vai curar o doente. A fé dos presbíteros junto com a fé do doente. No versículo 16, por causa do poder que existe na oração, nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Porque a oração de uma pessoa justa é poderosa, é eficaz, faz acontecer coisas. Versículo 17, Tiago dá um exemplo do poder de um homem que ora. Elias, e ele fala, um homem como eu e você. Ele orou e até a chuva parou. E aí ele orou de novo e aí a chuva voltou. Versículo 18, a chuva voltou a cair. Sabe, a passagem aqui tem tudo a ver com oração. Por isso, o título dessa aula é Confessem seus pecados e orem uns pelos outros. Porque a oração está junto e deve caminhar junto com a confissão de pecados. Por que no meio de uma passagem que fala do poder da oração e da necessidade de nós orarmos uns pelos outros, existe um mandamento para que a gente confesse nossos pecados uns aos outros? Por 2 razões, eu acredito. Primeiro, porque a oração uns pelos outros não tem a eficácia que deveria ter se nós não nos deixarmos conhecer. Aqui nessa passagem, quando alguém está doente, deve chamar outros irmãos, no caso os presbíteros, para que orem por ele. Não bastava a pessoa doente orar por si mesma. Já se pressupunha que o doente deveria orar, porque isso é o que um discípulo faz constantemente. Um discípulo ora a Deus, um discípulo se comunica com Deus. Deus nos fez de tal maneira que em momentos de aflição, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Não somos feitos para vivermos cristianismo de televisão, onde a gente liga, assiste ao culto, recebe a mensagem e aí depois continua seguindo com nossos 2 pés. Nós precisamos viver em comunidade. Somos feitos para viver em comunidade. É a pessoa que está sofrendo aqui e é que tem uma necessidade, quem tem a responsabilidade principal de comunicar sua fraqueza aos outros. Mesmo a pessoa que está fraca e a pessoa que está doente, é ela que deve iniciar, é ela que deve chamar o presbítero para vir, é ela que deve confessar seus pecados uns aos outros. Nós temos uma corresponsabilidade uns sobre os outros. Hebreus 13, 17, por exemplo, fala que os líderes vão prestar uma espécie de conta sobre o seu rebanho a Deus no último dia. Mas, irmãos, em última instância, a responsabilidade por nossa vida espiritual é nossa. E isso é uma ótima notícia. Isso significa que Deus nos considera pessoas autônomas, pessoas capazes de viver e de ficar sobre os nossos 2 pés. Pessoas capazes de ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo e ir até o fim. Sim, pedindo ajuda, mas sem necessitar e sem depender de que outras pessoas tomem iniciativas que caberiam a nós tomar para a gente ficar bem e felizes com Jesus Cristo. Amém? Provérbios 14, 10 diz que só a própria pessoa conhece suas amarguras e suas alegrias mais profundas. Em um sentido, nem nós conhecemos isso direito, só Deus nos conhece perfeitamente. Mas, em outro nível, só nós realmente sabemos o que está passando em nosso coração. E por isso a responsabilidade é nossa.
Porque a gente sabe quão triste, quão difícil a coisa está, quão alegre nós estamos. E a gente pode iniciar isso para com os outros. Provérbios 20, versículo 5, diz que os propósitos do coração do homem, Provérbios 25, são como água em poço fundo. Mas quem tem discernimento traz esses propósitos à tona. A gente muitas vezes lê esse versículo e fala, tá vendo? Quem tem discernimento, outra pessoa, vai conseguir cavar o coração do outro. E eu acredito que parte disso é verdade. Se a gente tem discernimento, a gente consegue ajudar um ao outro a discernir o que está se passando no coração um do outro. Mas sabe, quem tem mais discernimento pode ser a própria pessoa. Ela pode ver o que está lá e ela pode cavar o que está dentro do coração dela e trazer isso à tona e pedir ajuda de pessoas para lidar e processar tudo isso. Se nós não assumirmos essa responsabilidade, a verdade é que a água vai continuar lá no fundo do poço. E a gente vai continuar sem sermos conhecidos e sem nos relacionarmos de modo íntimo uns com os outros. Sabe, ter nosso coração conhecido é revelar o de mais íntimo, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sonhos uns para os outros. O livro de Apocalipse ensina que as orações dos santos são apresentadas diante do altar de Deus. Ele ouve nossas orações. As nossas orações sobem como uma oferta de cheiro agradável, como algo que Deus, como aquela comida, o feijão da graça, não? Que a gente bota o nariz e fala, eu quero comer, eu quero ter esse feijão. É como nossa oração diante de Deus. A gente ora e a gente é honesto com Deus e Deus fala, eu quero abraçar você, meu filho, eu quero tê-lo perto de mim, eu quero me relacionar. Deus não fica medindo o que sai da nossa boca, se é certo, se é errado, se foi ruim ou se foi boa a nossa semana. Acima de tudo isso, Deus quer intimidade conosco, Deus quer estar próximo de nós. Ele vai nos ajudar a lidar com a injustiça na nossa vida. Ele vai nos disciplinar como qualquer pai que ama seu filho disciplina. Mas primeiro ele goza da intimidade e ele quer o desejo, e ele tem o desejo de estar próximo de nós. E é isso que nós deveríamos sentir primeiro, antes de pensar sobre o que fizemos, se é certo ou se é errado, ou o que as pessoas vão pensar de nós. Quando falarmos o que está lá no fundo do nosso coração, a gente deveria ser guiados por intimidade, por proximidade. E isso só pode vir quando somos honestos e quando realmente derramamos o nosso coração e nos deixamos conhecer. Quando não confessamos nossos pecados, na verdade nós estamos fugindo uns dos outros. Essa mesma intimidade que Deus quer ter conosco, Deus deseja que nós, que somos irmãos, tenhamos uns com os outros. E quando a gente é superficial no nosso convívio e nas nossas amizades, a gente perde a oportunidade não só de sermos conhecidos, mas de vermos nossos irmãos levando nossas necessidades diante do trono de Deus. Nós perdemos a oportunidade de que orações efetivas sejam feitas em nosso favor. E de que pessoas realmente levem a Deus as nossas dificuldades. Você se sente assim às vezes quando pessoas oram por você e falam da sua fraqueza? Você sente o poder da oração chegando e você, uau, eu venci e está dando certo. Parte disso é porque pessoas estão intercedendo a Deus por você e por seus momentos difíceis. E quando não somos vulneráveis uns com os outros, nós nos escondemos não só dos irmãos, mas nos escondemos diante de Deus também. E isso é tolice, de acordo com a palavra. Hebreus 4, versículo 13, ensina que todos estão expostos diante de Deus. Diante daquele a quem prestaremos conta. Se nós não temos sido vulneráveis diante de Deus e diante dos irmãos, a gente entende que nós vamos prestar contas disso a Deus. Nós vamos prestar contas por não estarmos sendo vulneráveis e não estarmos realmente falando profundamente de nosso coração. Em 2 Crônicas 16, versículo 9, a Bíblia ensina que os olhos do Senhor estão atentos a todos os que dedicam seu coração totalmente a Ele. Você entende que se você não está se expondo diante de pessoas que você confia, você está perdendo a chance de receber o poder de Deus em sua vida?
Porque os olhos de Deus estão atentos diante daquele que o busca, que o serve. E Ele quer levantar você. Ele quer dar forças. Ele não quer ouvir a sua confissão para detonar e para dar um cascudo em sua cabeça. Ele quer ouvir para te levantar e para te ajudar a vencer o seu pecado e a sua fraqueza mais forte. Deus quer usar uns aos outros aqui para ser fontes de bênçãos em nossa vida. E a oração dos discípulos é uma das coisas mais poderosas e um dos instrumentos mais fortes que Deus usa em nossa vida. Por que o mandamento de confessar pecados está inserido no meio de uma passagem sobre oração? Porque, número 2, nós não podemos ser justos diante de Deus se nós não nos deixarmos conhecer. Primeiro, porque Deus quer dar força para nós. Deus quer usar os irmãos para levar nossas fraquezas diante dele. Mas número 2, é impossível ser justo diante de Deus se a gente não é verdadeiro e se a gente não expõe quem nós verdadeiramente somos. O homem justo das Escrituras, ele é consistentemente descrito como um homem humilde e contrito. Não há justiça sem humildade na palavra de Deus. Foi o pecador que reconheceu seus pecados e não o fariseu que fazia um monte de coisas justas e legais que voltou para casa justificado aos olhos de Deus. Foi Zaqueu, o cobrador de impostos ladrão, que recebeu salvação, quando ele se arrependeu e decidiu abrir diante de toda a cidade os seus roubos. Foi o filho que foi gastar e torrar todo o dinheiro do pai com prostitutas, que voltou e no final da história estava bem com Deus. E não aquele que ficou amargurado diante do pai o tempo todo, que foi aceito por Deus. Em Éfeso, homens e mulheres que temiam o Senhor, eles confessavam seus pecados publicamente. Eles queimaram seus livros de magia na praça da cidade. Não só eles queimaram coisas que valiam muito dinheiro, mas com aquilo eles reconheceram diante de pessoas que eles nem conheciam. Eu fazia coisas más, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu sou outro homem, eu sou outra mulher. Justo aos olhos de Deus não é o homem ou a mulher que faz coisas boas. Fazer coisas boas é parte da nossa justiça. Justo aos olhos de Deus não é o homem que tem boa moral ou boa ética diante desse mundo. Porque senão a gente teria várias pessoas por aí que têm ética moral melhor do que a minha, melhor do que a sua, que são mais honestos no lidar do dia a dia do que eu e você muitas vezes. Não é isso que torna um homem justo aos olhos de Deus. Embora ter boa moral e boa ética é parte de ser justo e é uma consequência de ser justo aos olhos de Deus. Sabe, justo diante de Deus é o homem e a mulher que reconhece suas fraquezas. É o homem e a mulher que não tem vergonha de admitir seus pecados e que vai onde dói e que vai botar o dedo na ferida e falar: é isso quem eu sou, e é isso que eu penso, e é isso que eu faço. Um homem ou mulher sem duplicidade, sem coisas escondidas, sem fingimentos. Se nós não formos homens e mulheres reais, se nós não deixarmos as pessoas ao nosso redor nos conhecerem, o verdadeiro eu, nós nunca seremos chamados justos aos olhos de Deus. E se nós não formos justos, nossas orações não têm nem eficácia, nem poder. E a gente está brincando com Deus, brincando de ser cristão, brincando de vir à igreja. Uma brincadeira meio sem graça, porque vir para a igreja domingo de manhã, nesse sol lindo, se você é um discípulo, se você é real, é o melhor lugar para se estar. Porque a gente é real e há poder em viver essa vida, em nos encontrarmos, em cantarmos a Deus. Mas se é um fingimento, é o pior fingimento, é a pior brincadeira. Porque a gente recebe muito pouco em troca e vive uma vida triste em retorno. Sabe o que significa, afinal de contas, ter uma oração poderosa e eficaz? A palavra poderosa vem de um termo grego que é traduzido como energia no português. É o termo energel. É uma oração poderosa, uma oração enérgica, uma oração que tem eletricidade nela. Não é uma oração que a gente faz: Deus, muito obrigado, Deus, valeu, é isso aí, eu estou tão animado.
pode ser uma oração calma, uma oração centrada. Não é uma oração onde a gente fica repetindo o nome de Deus. Deus, obrigado, Pai, porque Deus, eu estou muito feliz hoje, Pai. Às vezes a gente ora assim, não? A gente fica ansioso, parece que uma oração fervorosa é oração que não tem um intervalo de tempo, e a gente entra naquela onda de tem que falar o tempo todo. Não, a gente pode parar e ter uma oração poderosa. O poder não vem da nossa boca. O poder não vem de nós, porque senão jamais seria uma oração poderosa. O poder vem daquele a quem nós oramos. O poder vem do receptor da oração, que ao ouvir nossas palavras reais, sinceras, libera poder. Poder daquele que criou o mundo, que criou tudo do nada. Por isso, nossa oração é poderosa. Quando um homem justo ora, há poder. E todo esse poder da oração está disponível a quem confessa pecados uns aos outros. Vamos comigo lá, João 3, versículo 19. Em João 3, 19, a Bíblia fala assim: este é o julgamento. João 3,19 fala: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe, confessar pecados é uma evidência de que nós queremos estar próximos de Deus. Quando nós confessamos, nós mostramos a verdadeira natureza do nosso coração. E a gente dá evidência de que qualquer coisa que saia de mal no nosso coração, qualquer coisa de boa que saia do nosso coração, é por causa do poder de Deus. E não porque nós, em nós mesmos, somos capazes de fazer coisas incríveis. Porque olha só, se a gente confessa nossos pecados de verdade, a gente sabe que a gente é um bando de pecador. A gente sabe que o melhor de nós é uma bagunça. A gente sabe que por mais que alguns de nós pareçam seguros e tenham talentos, consigam falar, a gente sabe que somos fracos pra caramba. E aí, apesar disso, quando a gente é usado, quando Deus faz milagres, e Ele faz, essa é a verdade. Deus usa nossas vidas de muitas maneiras. Ele toca e Ele muda o destino de pessoas. Ele toca doentes, Ele ajuda, Ele cura pessoas usando nossas palavras, nossas ações, nosso sorriso. Coisas boas acontecem. A gente sabe que é por causa de Deus. Não é porque nós temos tantos talentos ou somos tão legais assim. Na verdade, poucos de nós somos assim, tão legais. Mas nem esses poucos de nós, a gente entende que não é por causa dos talentos ou do que recebeu. É porque Deus está agindo. E aí, é por isso que Deus é glorificado. Você vê como a confissão de pecado é essencial para que Deus seja glorificado, para que nós não vivamos manchando o nome de Deus e fingindo que somos algo e tomando crédito por algo que não é nosso para tomarmos. Confessar pecados é evidência de que nós buscamos a Deus. Mas sabe, mesmo que a gente saiba, e a gente está aqui entendendo, e vários de nós já tínhamos essa convicção, e estamos relembrando disso, e a gente vive, muitos de nós confessando nossos pecados, lutando para sermos conhecidos. Ainda há duas perguntas que eu gostaria de responder hoje. Primeiro, como que a gente pode vencer nosso medo de confessar pecados? Vamos ser real aqui, não? Dá um medo danado falar do que a gente faz de errado. Um medo de não sermos aceitos. Um medo de que pessoas vão nos tratar diferente se elas conhecerem quem realmente somos. Um medo de decepcionar as pessoas. Falar assim, puxa, mas eu achava que você era isso e você é assado. E isso dá medo, porque a gente é fraco, porque a gente quer que as pessoas gostem de nós. E muitas vezes a gente quer que as pessoas gostem de nós mais do que a gente quer que Deus goste de nós. Porque a gente vê uns aos outros, a gente vê o rosto e a decepção na cara um do outro. E Deus não, a gente não vê. E às vezes é mais difícil lidar e se relacionar um com o outro, até do que é se relacionar com Deus, não?
Bem, eu acredito que a gente pode vencer nosso medo de confessar pecados, lembrando que Cristo nos libertou na cruz para sermos pessoas reais. Sabe, o desejo de Deus é que nós vivamos livres nesse mundo. Essas escrituras no Novo Testamento que falam o Espírito, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, elas não são só chavões. Deus realmente deseja que nós vivamos livres. Nós vivamos sem medo de pecar, sem medo de sermos julgados, sem medo do que as pessoas vão achar ou deixar de achar de nós, mesmo livres aqui entre nós, de não vivermos escravizados pela opinião do que as pessoas consideram certo ou não. Sem dúvida, nós temos um padrão de conduta que a palavra de Deus nos dá, e temos a responsabilidade, e vamos chegar nesse ponto. Não foi de propósito que a gente está deixando para o fim escrituras como ensinem uns aos outros, corrijam uns aos outros, porque a gente tem um passado de 20, 30 anos nesse espírito. Vamos corrigir, vamos ensinar, vamos levantar o padrão. Mas sabe, precisamos primeiro sugar os mandamentos igualmente fortes que nos chamam a nos aceitar, a vivermos de forma livre, a sermos realmente libertos no Senhor, para sermos quem nós somos, sem medo, sem constrangimento de ser quem você é. Você é maravilhoso diante de Deus, com seus pecados, com suas falhas e com tudo mais que você traz. E é uma alegria e é um privilégio para essa igreja tê-lo ou tê-la aqui, com todos os seus pecados. E quem não entende isso, precisa dar alguns passos na fé. Mas nós precisamos ter a clareza de que é um problema do outro, se essa pessoa não nos aceita. Que é uma fraqueza do nosso irmão, se ela se ela nos julga precipitadamente. E não nosso problema. E com amor nós podemos ajudar até nosso irmão a não nos julgar. Mas primeiro nós precisamos nos aceitar e vivermos de forma liberta com Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos esconder ou fingir que nós somos nada que nós não somos. Porque Deus nos aceita e Ele trabalha a partir daí em nossas vidas. E partindo desses princípios, sabe, só conseguiremos vencer nosso medo de confessar, tomando a decisão de ir confessar. Há algumas coisas que só ir fazer diminui o seu medo. Eu tenho rinite alérgica. Na verdade, eu tenho um monte de it. A família da Ana traz as doenças de verdade, os cânceres, as desgraças. Eu trago as ites para a nossa família, a rinite, a esofagite, a tortura aqui da coluna e etc. Mas eu tenho rinite, meus filhos herdaram a rinite. E quando a Sofia tinha uns 3 anos de idade, a gente levou ela para fazer um teste alérgico, e aquele teste alérgico, não sei se você já se submeteu a ele, você é picado no braço, umas 10 picadas, com várias substâncias que são alérgicas, para o médico ver se o seu corpo reage àquilo. E você precisa ficar com aquilo lá, seu braço esticado, sei lá, 5, 10 minutos, para o corpo ter o tempo necessário para reagir ou não. Mas imagine minha filha com 2, 3 anos, eu lá no médico, sendo picada, e o negócio coçando, porque ela de fato é alérgica a várias coisas, e eu segurando minha filha, e ela fazendo um escândalo lá na clínica, eu morrendo de vergonha, morrendo de pena dela, nem sabia qual era o maior. Mas ela precisava passar por isso, porque o tratamento para alergia é você ser exposto a doses cada vez maiores daquela substância que te faz ser alérgico. Você precisa receber um remédio que tem um pouco da substância que te faz para o seu corpo se reacostumar. Olha, eu não vou reagir tão exageradamente a essa substância, porque ele está sendo treinado a não reagir. Sabe, a confissão de pecados é que nem alergia. Você precisa se expor cada vez mais, em doses cada vez maiores, a confessar seus pecados, para que seu corpo entenda, sua alma entenda. Está tudo bem confessar meus pecados. É tudo bem falar das minhas fraquezas. Mas você precisa começar. Você precisa tomar a decisão. Para alguns aqui o momento não tem chegado, porque a gente está esperando um momento que nunca vai chegar.
o momento ideal, o lugar perfeito, idílico, com uma paisagem. A gente quer uma paisagem quase bucólica, mas você mora em São Paulo e não tem paisagens bucólicas onde você mora, em lugar nenhum da cidade. Ontem a gente foi a Ibirapuera com os amigos e eu fiquei pensando, meu Deus, até num lugar de lazer nessa cidade é estressante. Está todo mundo aqui passando, skatista, patinete, você atravessa a rua, uma bicicleta vai te atropelar, tem milhões de pessoas correndo e eu não consegui relaxar, mesmo no parque, maior parque da cidade. Então, não fique esperando o momento perfeito. Ou, busque alguém que você tem um mínimo de esperança de que pode ser confiável e vá confessar. Vá confessar alguém que esteja próximo de você. Eu aprecio que algumas pessoas têm amigos fora, no exterior, em outro estado. Ótimo, quanto mais amizade verdadeira, melhor. Mas sabe, você também precisa de alguém perto de você para confessar seus pecados. Por isso eu quero perguntar para você, quem é a pessoa aqui no Butantã a quem você confessa seus pecados? Não me entenda mal. Se você confessa seus pecados a alguém do Tatuapé, de Brasília, do Rio de Janeiro, ótimo. Continue fazendo. Mas quem é a pessoa próxima de você, a quem você também está falando? Que também está te conhecendo? Que está te vendo domingo sim, domingo atrás de domingo? Que está lá no bate-papo, na igreja em casa com você? Que está vendo e que já te conhece, que sabe que você pecou com aquela área, que é sua fraqueza. E que tem intimidade. Nós precisamos começar a nos expor mais, ou intensificar a nossa exposição, se nós vamos vencer o medo. E por último, irmão, eu queria falar um pouquinho sobre quais princípios bíblicos nós deveríamos seguir ao confessar nossos pecados e ouvir a confissão dos outros. Alguns de nós podemos estar pensando, eu quero confessar, eu quero falar, mas eu não sinto segurança de que as pessoas vão me aceitar. Eu tenho medo. E se eu falar algo e for massacrado? E se eu for abrir algo que é sensível no meu coração e receber uma martelada? Bem, sem dúvida, esse risco existe. E nós vamos vencer esse risco por amor a Cristo e não por confiança uns nos outros. Seguir a Jesus é arriscado mesmo. E se a gente acha que o risco de seguir Jesus ficou há 20 anos atrás, quando a gente tinha 20 anos de idade, e que agora que a gente já fez um monte pela igreja, que a gente já viveu um monte, que a gente já se sacrificou um monte, a gente pode viver vidas confortáveis, nós estamos enganados. E nós não estamos indo para um bom lugar em nossa vida. Sabe, viver seguindo Jesus era arriscado há 20 anos, continua arriscado hoje. E vai ser sempre arriscado. E nós devemos vencer nossa fé, vencer os perigos de ser cristãos, por causa de amor a Deus, por causa de amor a Jesus, pelo que Ele fez por nós. Mas sabe, ainda assim nós podemos fazer muito para aumentar a segurança no coração do outro, de que quando alguém confessar seus pecados, nós vamos ter um ambiente seguro para ouvirmos a confissão uns dos outros. Sabe, o princípio número 1, quero falar de 4. Nós não deveríamos ficar chocados ou desapontados quando alguém confessa pecados para nós. Sabe, se a gente fica tão chocado assim, a gente provavelmente é quem deveria entender um pouquinho melhor sobre a natureza humana e sobre o que o homem é capaz de fazer, mesmo com Cristo. Sabe, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas foi assassino, foi adúltero, foi orgulhoso, foi arrogante, não criou bem seus filhos. E você vê em cada herói da Bíblia, você vê fraquezas absurdas. E para nós, não é diferente. Nós temos forças incríveis e admiramos uns aos outros, e deveríamos admirar uns aos outros, porque somos pessoas da luz, porque temos algo que é admirável aos olhos de Deus, mas temos junto com isso muitas fraquezas, não deveríamos ficar chocados. Eu sei que às vezes a gente pode ser pego desprevenido, não? Fala assim, puxa, eu realmente não esperava ouvir essa, porque a gente talvez realmente, na inocência, não achava que o irmão iria fazer algo, ou a irmã pensaria algo que pensou. No entanto, se a gente quisesse ser uma comunidade onde é seguro ser real,
A gente precisa superar isso rapidamente. E a gente precisa, olha, tá bom. A gente pode até ser real. Mas, nossa, eu estou um pouco surpreso, eu não esperava. Mas eu entendo que nós somos capazes e eu quero abraçar você e não ser uma fonte de julgamento ou de dor adicional para você. Quando o irmão chega para confessar, como é a nossa reação em geral? Primeiro, nós deveríamos aceitar o irmão. A pessoa que mais sofre quando peca é a pessoa, não é você. Não é a igreja que mais sofre quando o irmão aqui peca. E a gente precisa ter isso bem claro. Sim, a igreja é uma comunidade santa. E nós deveríamos lutar pela santidade da igreja. Mas primeiro nós precisamos reconhecer que a pessoa que pecou é quem está sofrendo mais. E se a gente não estende o braço e aceita e ama essa pessoa, vai tornar mais difícil para ela vencer seus próprios pecados e contribuir com a santidade da igreja. Porque perdeu a oportunidade de ser aceito por alguém, perdeu a oportunidade de se sentir conectado a alguém. Quando alguém fala de pecados, nós nos sentimos superiores aos outros, achando que, puxa, eu não entendo como que você, depois de ser cristão há tanto tempo, ainda consegue fazer isso. Eu mesmo, nessa área, eu não peco dessa forma há 20 anos. E pode ser verdade, graças a Deus, que todos nós não pecamos da mesma maneira. Mas aí você tem outras áreas na sua vida onde hoje mesmo você pecou, que a outra pessoa não peca há 20 anos. E se a gente se sente superior e compara pecados, a gente está destruindo a igreja, irmãos. Nós estamos destruindo o ambiente seguro que Deus quer criar em nosso meio. E se nós agirmos assim, eu ousaria dizer que você está cometendo pecado pior do que talvez o que o irmão está confessando para você. Porque sabe o que Jesus mais abominou? O farisaísmo. Sabe o que Jesus mais condenou? O espírito legalista das pessoas. Jesus aceitou prostitutas facilmente. Jesus adorava viver no meio de ladrões. É impressionante, mas é verdade. Jesus parece que se dava super bem com esse tipo de pessoa. Ele não participava dos pecados dessas pessoas, mas ele transitava bem. Ele jamais estaria num jantar, um monte de homem, barbudo, imoral, xingando à toa. Se esses homens achassem que Jesus era um legalista chato, um homem todo certinho e quadrado, Jesus aceitava e ele conseguia se relacionar bem. Mas sabe, com os fariseus, ele fala. Ele amou os fariseus também. Ele andou no meio de fariseus também. Mas Jesus condena o pecado desse tipo de pessoa de maneira decisiva. Mas ele estende muita graça a quem peca, como um pagão peca. Sabe, o princípio 2, quanto mais rápido você confessar, melhor. Quanto mais rápido você confessar, melhor. Sabe qual é a melhor hora de você confessar? É assim que esse culto terminar. Não é, deixa eu achar então, deixa eu agendar o melhor. Se você tem algo que você não falou, que você não abriu, algo que sua consciência está te martelando, vá logo falar. Ligue. Mande uma mensagem. Sabe o que eu fazia quando eu era cristão novo? E eu ia falar das coisas que me envergonhavam mais. Eu tinha aquele pager, lembra? Eu fico imaginando que aquela atendente do pager, o que ela pensava a nosso respeito. E nós éramos algumas pessoas meio doentes. Mas sabe, às vezes eu escrevia e eu falava, irmão, eu preciso confessar algo. Quando eu me encontrar com você, por favor, me ajude. A responsabilidade ainda era minha. Mas ao falar isso, era mais fácil, porque eu chegava e eu sabia que a outra pessoa já sabia que eu tinha algo para falar. E aquilo eliminava a conversa fiada. E eu chegava, eu te mandei, né? Deixa eu falar logo. E falava. E aí podia ter uma conversa bem melhor do que tivesse enchido a linguiça por meia hora e falado mais ou menos. Quanto mais rápido confessar, melhor. E quanto mais tempo você demora para confessar, mais difícil fica. A sua memória te falha. E aí você já começa... A nossa tendência de enfeitar os nossos pecados é enorme. Nós somos muito criativos. Nós precisamos ser rápidos para sermos honestos, decisivos sobre o que estiver nos atormentando. Terceiro princípio, confissão de pecados é algo privado.
Quando o irmão confessa algo para você, você não tem liberdade para ir falar com uma terceira pessoa a respeito desse pecado. Alguém fala para você, pode ser um pecado terrível. E ainda assim, você não deve ir falar para outra pessoa, nem a título de buscar ajuda para essa pessoa. Se você precisa de ajuda, em alguns casos precisamos de ajuda, a primeira pessoa que deveria saber disso é a pessoa que confessou o pecado para você. E, em geral, eu ousaria dizer que em quase 100% dos casos, se a pessoa veio confessar o pecado, é porque ela está querendo ajuda. E ela não vai se opor a você ir pedir ajuda a outras pessoas. Mas isso protege o relacionamento, protege você. Porque a gente gosta, a Bíblia fala que mexericos são gostosos. Isso é gostoso falar dos pecados dos outros. Então protege você. Porque se você for pedir ajuda, você pode falar para a pessoa, irmão, eu posso conversar com fulano e ciclano sobre essa situação? E aí eu vou falar com fulano e ciclano, não com mais 2 ou 3. Eu vou falar com aquelas pessoas. E isso protege o nosso relacionamento. Princípio número 4. Confissão sem arrependimento é inútil. Em Provérbios 28, versículo 13, a Bíblia fala que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe qual é o oposto de confessar, de esconder os pecados? É confessá-los e abandoná-los. É o que o provérbio está nos ensinando. Confessar por confessar é uma demonstração imensa de hipocrisia, na verdade. É a gente contar com a graça barata. Eu vou pecar, eu vou confessar depois. Aí você confessa, mas você não está fazendo um esforço real para mudar. Você não está dando todo o seu coração para realmente ser diferente naquela área. É algo parecido a fé sem obras, está morto. E afinal de contas, por que razão a gente confessaria nossos pecados se a gente não tivesse a intenção de mudá-los? O que é isso nas Escrituras? A gente quer se mostrar espiritual? Porque o orgulho pode vir até disso, né? Não, eu vou confessar meus pecados, eu vou falar, nossa, eu sou muito pecador, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente pode até listar de verdade, mas aí a gente sai não transformado, não quebrantado, não contrito. A confissão deve vir junto e está no meio de um processo de quebrantamento, de a gente sentir a dor do que a gente fez ou do que a gente pensou. E deve vir acompanhado de um desejo profundo de sermos pessoas diferentes. Confissão sem arrependimento nunca é feita por paixão a Deus e a cruz. Eu não estou falando aqui sobre pecados de caráter, que todos nós experimentamos. Pecados onde a gente confessa, e apesar da gente estar tentando, e da gente estar lutando para sermos diferentes, ainda assim a gente cai. Eu não estou falando desse tipo de pecado. Todos nós aqui temos, eu imagino, pelo menos uma área na nossa vida onde a gente luta, e o progresso ao longo dos anos é pouco, parece, não? Sobre esses pecados a gente deve confessar, deve se quebrantar. Com esses pecados o desafio é a gente nunca perder a esperança de que nós vamos ser transformados, de que nós vamos mudar, e de que Deus, mesmo que a gente não mude como a gente gostaria de mudar, de que Deus está conosco. E Deus se alegra do fato da gente insistir e da gente lutar para sermos pessoas reais e nunca desistirmos de viver na luz. Em 1 João 1, do 5 ao 8, para nós terminarmos, é a última escritura. A Bíblia fala que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. A Bíblia ensina que andar na luz é sinônimo de confessar pecados e abandoná-los. Não só confessar pecados a Deus, como muitos no meio religioso acreditam. Confessar nossos pecados a Deus, sem dúvida. Mas confessar nossos pecados uns aos outros. Sermos conhecidos uns pelos outros. A Bíblia também ensina que quando a gente anda na luz, nós temos comunhão uns com os outros.
Comunhão é uma palavra fortíssima que quer dizer vida em comum. O mundo nos faz crer que se a gente confessar nossos pecados uns aos outros, a gente vai ser rejeitado e a gente vai ser humilhado pelas pessoas. A Bíblia nos ensina que é por meio da confissão de pecados que nós temos intimidade e temos vida em comum uns com os outros. Nós abrimos nossas fraquezas e as pessoas nos veem sem capas, sem proteção, como realmente somos. E elas veem que nós somos parecidas com elas mais do que imaginavam. A gente vê, uau, você luta com isso também. Pô, você também é fraco. Eu imaginava que você era tão forte, que você tinha as coisas tão... E a gente se liga por meio da fraqueza. E a gente recebe juntos, como comunidade, o privilégio de vivermos em comum, de termos uma vida em comum. Sabe, eu quero perguntar, de coração a você está feliz? Você anda feliz na sua vida hoje? Eu sei que a vida cristã traz muitos desafios e que talvez há momentos na vida onde a gente não vai estar feliz. Mas eu acredito de todo o meu coração que a tônica das Escrituras é que Deus quer nos dar felicidade. Você se sente sozinho ou você se sente com pessoas no meio de um bando de irmãos e irmãs juntos fazendo algo emocionante na vida? Porque é isso que Deus quer nos dar. Sabe, que tal a gente começar sendo vulneráveis? Que tal a gente começar abrindo mais o coração para a gente construir isso que Deus quer nos dar? Que tal nós termos o hábito de confessar nossos pecados uns aos outros? Nós vamos comemorar a ceia agora. E para pensar no que Jesus fez, você já parou para pensar que todos os mandamentos que há no Novo Testamento, amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros. Jesus foi na frente. Não há nada que Deus peça de nós que Jesus não tenha feito antes. Não há nada que Deus peça de nós que Jesus não tenha exemplificado antes. Mas aí quando a gente chega nesse ponto, confessem seus pecados uns aos outros, a gente tem um problema, não? Cadê o exemplo de Jesus? Porque Jesus não tinha pecados. Como que ele pôde ter modelado para nós a confissão de pecados? E de novo, essa é uma área das Escrituras onde, se a gente enxerga só a letra da lei, do mandamento, confessem seus pecados uns aos outros, a gente fala, Jesus não foi, nesse daí é uma exceção. Alguns estudiosos acreditam nisso, né? Jesus não modelou isso para nós. Mas isso é mais pura balela, porque se a gente pensar no princípio por trás da confissão de pecados, Jesus modelou para nós esses princípios de forma magnífica. Jesus foi o homem mais vulnerável que andou nessa terra. Ele era o único homem que poderia ter sido perfeito e ter dado uma aparência de perfeito. De fato, ele era perfeito, nem tinha o que dar aparência. Mas ele trabalhou no sentido inverso, de apesar de ser perfeito, mostrar a fraqueza. De mostrar para os amigos que em algum momento da vida, em provavelmente vários momentos, ele não queria fazer a vontade de Deus. Que apesar de ser perfeito, ele precisava aprender a obedecer a Deus, de acordo com Hebreus 5. E ele fez isso por meio de súplicas, de lágrimas, muitas das quais os discípulos estavam lá presenciando e vendo. Olha como Jesus é humano. Ele é Deus, mas ele é humano. Jesus mostrou para nós e ele compartilhou os pensamentos dele conosco. Ele se mostrou humilde, vulnerável. Ele queria ser conhecido. Apesar de perfeito, ele fez um esforço enorme para compartilhar da sua humanidade conosco. E é esse exemplo que nós temos diante de nós, irmãos. Quando formos comer o pão que representa o corpo que ele sacrificou e beber do suco de uva que representa o sangue dele, que a gente possa se alegrar com o exemplo que nós temos em nossa vida. Jesus não somente é o sacrifício que nos perdoou, mas ele também é o sacrifício que modela a vida cristã. Ele é aquele amigo que está a passos na nossa frente, mas não tão na frente, para que ele possa dar a mão para nós e andar conosco e nos encorajar a dar os passos que ele já deu diante de nós. Vamos orar lembrando desse exemplo magnífico que temos em Jesus e nos alegrar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, Pai, de uma maneira tão constrangedora. O Senhor modela a vida para nós, o Senhor
nos ensina, Pai, como viver. O Senhor é tão paciente conosco, Pai. Somos tão fracos e tantas coisas que o Senhor tenta nos ensinar, nós demoramos tanto para aprender. Mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor não larga a nossa mão, Pai. O Senhor desacelera o seu passo para que a gente consiga ir junto com o Senhor. Pai, nos sentimos tão cuidados por Ti. Nos ajuda, ó Deus, a sermos abertos e verdadeiros com quem nós somos, Pai. Ajuda-nos a criar um ambiente aqui que permita que isso seja possível. A Sua cruz está diante de nós, Pai. O que o Senhor fez é a garantia de que é possível, de que nenhuma dureza de coração pode deixar de ser vencida, Pai. O Senhor é conquistador dos corações, o Senhor pode nos ajudar a fazer qualquer coisa. O Senhor pode nos ajudar a sermos qualquer pessoa. Não há nenhum coração diante de nós, Pai. Nenhuma pessoa que não possa ser alcançada pelo poder do Seu Evangelho. Pai, nos ajuda a recuperar a esperança na vida. Deus, ajuda-nos a sonhar com a vida eterna, Pai. Mais do que sonhamos com essa vida. Pai, eu sei que para alguns os anos e os planos não realizados têm trazido decepção e frustração. Pai, nos ajuda-nos a reacender a esperança da vida eterna, Pai. A lembrar que somos aqui uma comunidade santa, separada, para cumprir uma missão que o Senhor nos deu, Pai. Para tratarmos uns aos outros como o Senhor nos tratou, porque o Senhor quer fazer coisas por meio de nós, Pai. Com o intuito de nos levar à Sua presença, onde um dia vamos ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Pai, Te oramos e Te agradecemos, porque na cruz o Senhor tornou tudo isso possível. Em nome de Seu Filho querido, nós Te oramos. Amém.